pessoal, meu nome é Sara Rocha, eu sou advogada criminalista, professora de Direito Penal e fundadora do Fonte Jurídica. Hoje vamos dar continuidade ao Entenda de uma Vez por Todas, explicando o artigo 28 do Código Penal, que trata tanto sobre emoção e paixão, tanto quanto embriaguez. Então vamos lá? Antes de começar, todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição, se você quiser nos acompanhar. Aqui na descrição também tem o link para você entrar na nossa turma de Direito Penal, lembrando que o curso já começou a ser gravado e logo mais estará disponível para venda. E também tem o link para você entrar na nossa comunidade, que é o Clube Jurídico, onde a gente estuda juntos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, eu vou explicando aqui por partes, porque esse artigo ele vai tratar meio que de 3 temas diferentes. Então eu vou ler a primeira parte do artigo, explicar, depois a segunda parte, explicar, depois a terceira e explicar. Então pega teu Código Penal e vai anotando aí. Na primeira parte a gente vai falar sobre emoção e paixão. Então, artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. Quando a gente está falando de imputabilidade penal, a gente está falando da culpabilidade. Então, aqui não vai, porque a imputabilidade é uma das causas de culpabilidade, tá? Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando que não vai excluir a culpabilidade. Ou seja, essa pessoa que cometer o crime com base nisso vai ser punida. Então, a primeira coisa que não vai excluir a imputabilidade penal, ou seja, não exclui a culpabilidade, a pessoa vai ser punida, é primeiro a emoção ou a paixão. A emoção, ela é uma paixão potencializada, exacerbada, né? Mas aqui, quando a gente está falando dessa emoção, a gente está falando de uma emoção tão grande que ela vira uma patologia mental, uma paixão tão grande que vira uma patologia mental. Então, é algo que efetivamente altera a consciência daquela pessoa. Aqui cabe falar que a influência da emoção, né, ela é uma atenuante para o cometimento do crime. Então, se você estava sob forte domínio das emoções, então ela vai ser uma atenuante. E também estar sob domínio da emoção logo após injusta provocação. Então, se a pessoa injustamente te provocou aquele homicídio, que aqui a gente está falando especificamente, esse exemplo que eu estou dando é dentro do homicídio, né? Isso também será uma atenuante. Aqui a gente está falando que a pessoa não pode alegar que eu matei porque eu amava demais, o amor dói, eu matei. Ou então, eu matei porque eu tava com muita depressão, tava muito triste, eu fui lá e matei alguém, sabe? Não cabe falar sobre isso. A não ser que seja tão grande esse problema, essa emoção, essa paixão, que isso vire algo patológico. E aí a gente entraria lá no artigo 26, que a gente já leu aqui antes, né? Que falava o quê? Que existem os inimputáveis por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. E aí lá caberia ou retardado, né? E aí lá caberia falar de embriaguez, falar de droga, de outras coisas assim. Entretanto, aqui a emoção e a paixão, ela não é suficiente para excluir a culpa de ninguém no crime. A pessoa vai ser punida mesmo cometendo crime sobre emoção ou paixão, a não ser que essa emoção ou paixão seja tão aflorada que cause algum tipo de patologia, e aí entraria lá no artigo 26 como inimputável. Então vamos continuar, vamos para o inciso 2º, onde a gente vai falar de embriaguez. Aqui eu vou explicar o artigo e vou falar para vocês 3 tipos de embriaguez. Nós temos no total 5 tipos de embriaguez, mas o parágrafo 1º e 2º fazem jus aos outros 2 tipos. Então, primeiro eu vou explicar os 3 tipos de embriaguez, explicar esse artigo e depois eu volto nos outros tipos. Então, o inciso 2º ele fala: a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não vai excluir a culpabilidade. Ou seja, se você ficar bêbado de alguma dessas maneiras que eu vou falar aqui agora, você vai ser culpado. E o que é a embriaguez? A embriaguez, ela é um abalo, né? Um abalo na capacidade psicomotora da pessoa. E aí isso pode ser causado por álcool, por drogas, por vários tipos de substâncias. A primeira embriaguez que a gente tem, que inclusive ela tá disposta aqui, né? Tá falando aqui, ó, embriaguez voluntária ou culposa. Então, a primeira embriaguez que a gente vai falar é a voluntária, também conhecida como dolosa. Nessa embriaguez, a pessoa, ela fica bêbada porque ela quer, mas ela não quer cometer um crime, ela não tem nenhuma intenção de cometer o crime, mas ela foi pro churrasco, comer a carninha e tomar a cervejinha que tava lá. Então, esse tipo de embriaguez, que é a dolosa, voluntária, eu não tinha vontade de cometer o crime, mas eu tinha vontade de me embriagar,
essa embriaguez ela não vai excluir a culpabilidade e a pessoa vai ser punida. A outra embriaguez que está disposta também no inciso 2º, falava lá, né? Embriaguez voluntária ou culposa. Então agora vamos falar sobre a embriaguez culposa, no qual se a pessoa tiver sobre esse tipo de embriaguez, ela também vai ser culpada pelo crime que ela cometeu. E aí aqui na embriaguez culposa, a gente tem a vontade de ingerir, mas não de ficar embriagado. Então aqui a gente tem aquela situação, eu sou bem essas, que acha que é forte pra bebida, mas tomou uma cervejinha, tá muito bêbado. Então assim, você não tinha intenção de beber muito, mas você ficou muito bêbado. Mas não porque você tinha intenção, porque você achava que você era resistente, você não ficava bêbado, entendeu? Então você bebeu mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, de repente você tava embriagado. Essa é a embriaguez culposa. Você tinha vontade de ingerir, mas não de ficar embriagado. Você só queria beber ali socialmente, com os amigos, entendeu? Um exemplo clássico de crime que acontece nessa situação. Os dois amigos saem para beber. E aí, um fica mais bêbado que o outro. E aí, você ia voltar de carona com seu amigo. Só que seu amigo ficou mais bêbado que você, caindo. Aí você fala, não, eu vou pegar o carro e vou dirigindo. Aí vai e acontece um acidente. Você estava sobre embriaguez culposa, entende? Outro tipo de embriaguez que não está disposta lá no inciso 2º, mas o inciso 2º também trata sobre esse tipo de embriaguez, é a embriaguez pré-ordenada. Nessa daqui, a pessoa se embriaga para cometer o crime. Então, obviamente, a gente não vai excluir a culpabilidade, né, gente? Porque ela tinha, inclusive, vontade, intenção, tinha tudo. Então, aqui ela vai se embriagar com a intenção de cometer aquele crime. Nossa, eu vou cometer um crime hoje, mas eu preciso de coragem. Então, eu vou lá e me embriago com essa finalidade. Essa situação que eu acabei de falar para vocês, inclusive, é um aumento de pena que tá lá no artigo 61, e depois, quando a gente for tratar das circunstâncias agravantes, eu vou discorrer melhor sobre isso, mas aqui já dá para você saber que isso, inclusive, não só não exclui a culpabilidade, como também aumenta a pena do sujeito, tá? Então, aqui eu acabei de falar sobre os 3 tipos de embriaguez que estão... 3 tipos de embriaguez que estão aqui no inciso 2º do nosso artigo 28 do Código Penal. E agora a gente vai falar sobre o parágrafo 1º e parágrafo 2º desse artigo, onde eu vou explicar o que é a embriaguez patológica e também a embriaguez fortuita. Então vamos começar primeiro, gente, falando sobre quais são esses tipos de embriaguez, tá? A embriaguez patológica, ela vai excluir a culpabilidade. Tá? Excluir a culpabilidade. E aqui, o que é essa embriaguez patológica? É o vício na bebida, o vício na droga, tá? Aqui não basta somente a pessoa alegar, porque eu tenho vício em bebida, eu bebo desde 1980, então não basta alegar. Aqui tem que ter um incidente de insanidade mental, tem que ter o laudo que comprove a embriaguez patológica. E aí, no momento ali daquele acidente, né, acaba ficando do fato, do crime que aconteceu em si, acaba ficando evidenciado que aquela embriaguez que é patológica, ela interferiu de alguma maneira no cometimento daquele crime. E a última situação de embriaguez é a fortuita, quando a pessoa vai ficar bêbada, mas por caso fortuito ou força maior. Então ela não tem a intenção de ingerir a bebida alcoólica. Por ela não ter essa intenção de ingerir a bebida alcoólica, aqui também exclui a culpabilidade do sujeito e ele também não será punido. Então as duas causas que a gente tem de não punir o sujeito é, primeiro, na embriaguez patológica e a segunda é na embriaguez fortuita. Esses 2 tipos de embriaguez podem excluir a culpabilidade do sujeito, tá? Então aqui o parágrafo 1º ele fala que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso aqui é o parágrafo 1º. Aguenta aí que eu vou ler o parágrafo 2º e depois eu vou explicar. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que dá para você perceber? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles são basicamente o mesmo. Eles estão excluindo a culpabilidade do sujeito que comete a embriaguez e que comete o crime. E quando ele cometeu esse crime, ele estava embriagado. Mas aqui, ele só vai acolher 2 tipos de situação, que é a embriaguez fortuita
que acontece porque a pessoa não queria ingerir, mas aí por forças maiores, alguém drogou ela, por situações maiores, essa pessoa acaba ingerindo essa bebida. E também a embriaguez patológica, que a gente também vai abarcar a embriaguez patológica, apesar dela não estar escrita aqui na lei, tá? Qual que é a diferença, então, do parágrafo 1º para o 2º? É que no parágrafo 1º, o agente estava completamente embriagado, ele não tinha nenhuma noção da realidade, estava completamente apagado ali, a embriaguez era completa. Por isso, esse sujeito vai ser isento de pena. Entretanto, se essa embriaguez ela não era completa, o sujeito estava parcialmente capaz de entender a situação, aí no caso dele a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. E aí é o parágrafo 2º que eu falei para vocês. E aí, um artigo que é muito interessante a gente trazer para vocês é o artigo 45 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343. Lá no artigo 45, ele vai falar que é isento de pena o agente em razão de dependência por causa fortuito ou força maior, se não tinha plena capacidade, a pena será diminuída. Então aqui a gente está falando do agente que tem o vício na droga, por exemplo, já que a gente está tratando da lei de drogas aqui, o agente que tem um vício na droga, ou então que por um caso fortuito ou força maior, alguém drogou ele, foi lá e acabou cometendo algum tipo de crime. Por esse motivo, a pena desse sujeito vai ser diminuída ou esse sujeito vai ser até isento da pena, mas como eu disse para vocês, gente, o que é dependência patológica, embriaguez patológica, não adianta só alegar, tem que provar que realmente aquilo ali é uma dependência e por esse motivo que a pessoa estava de madrugada comprando a droga no Conic. Que é um lugar aqui de Brasília que o povo faz esse trem de madrugada. Então, se é por causa do vício que a pessoa fez isso, ou ela vai ser isenta ou a pena será diminuída. Mas, como eu já disse, não basta apenas falar, tem que provar tudo dentro do nosso direito, tá? Bom, gente, então é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até o próximo vídeo, onde a gente vai estar tratando sobre concurso de pessoas. Então, até mais. Tchau, tchau.